Olá amigos, salve, tudo bem? Muito bem, estamos aqui para falarmos mais uma vez, professor Alexandre Nagai, sobre conhecimentos específicos, né, inerentes aí ao seu concurso, ao concurso de agente diário do Ceará de 2017. Muito bem, senhores, nas últimas aulas falamos especificamente a respeito das normas gerais, dos servidores públicos civis do estado do Ceará. Ali para quê? Claro, primeiro porque cai na prova, inclusive a maior número de questões. Em segundo lugar, para quê? Para que o aluno possa ter uma ideia, uma noção geral em relação ao servidor público. Agora, vamos adentrar numa parte mais específica, que é a lei, é o tópico também do seu edital, que é a lei estadual 14.582 de 2009. O que fala essa lei? Essa lei, na verdade, ela irá mais a fundo, de forma mais específica, em relação ao cargo que você exercerá, porque eu sei que você vai entrar no concurso, tá certo? Você vai garantir a sua vaga. Muito bem. Essa legislação, ela trata do quê? Da redenominação, Houve uma mudança na carreira guarda penitenciária, E por conta disso, essa legislação vai fazer uma alteração do nome, da remuneração, da forma de recebimento, ou seja, e vai reestruturar toda a parte administrativa, do cargo de agente penitenciário. Tudo bem? Vamos lá, senhores, vamos em frente? Muito bem. O artigo 1º, veja, o artigo 1º, ele trata justamente da redenominação, até do nome. O nome aqui passa a ser não mais guarda penitenciária, mas sim segurança penitenciária. Ele muda o nome até para, em consequência, haver uma reestruturação administrativa, conforme eu disse para vocês. Por quê? Veja, na reestruturação administrativa, e esse é um detalhe importante, senhores, porque veja só, apesar da lei estadual ser de 2009, a 14.582, essa lei sofreu alterações, sofreu alterações aí em 2011, em 2012, houveram algumas alterações, e a última alteração importante aí ocorreu no final de 2016, que na verdade acabou alterando o artigo 1º, já o artigo 1º dessa lei. Então cuidado aí, cuidado com esse detalhe importante, preste atenção, porque se o aluno for direto na legislação, pode ser que ele não encontre atualizado, e aí poderá sendo prejudicado na sua prova. Então veja, o artigo 1º já com alteração, de 2016, de dezembro de 2016 inclusive, ele, em relação ao agente penitenciário, dentro da estrutura chamada segurança penitenciária, passa a ter outras atribuições. Quais atribuições? Olha só, atribuições de atendimento, de vigilância, de custódia, de guarda, deixa eu colocar todos aqui só para o aluno verificar, escolta, assistência e orientação a quem? As pessoas recolhidas aos estabelecimentos penais estaduais. Veja só, por quê, senhores? Antigamente, essa parte de vigilância, de custódia, de guarda, do preso, era feito de forma errônea, mediante a legislação, pela polícia militar, às vezes até pela polícia civil. E agora, com essa alteração, o legislador quis, de fato, adequar a função do agente penitenciário às normas, a atividade inerente o quê? Ao preso. Em relação a quê? Ao atendimento, a vigilância, a guarda. A guarda o que é? A guarda nada mais é, aliás, a custódia nada mais é do que a guarda, vigilância. Guardar em um local seguro, determinado, o presídio, o CDP, e vigiar, isso é custódia. Que mais?
a escolta, né? A escolta, neste caso, esse é o exemplo, que era feito pelos policiais militares, né? De forma completamente equivocada. Por quê? Porque o policial militar, conforme a legislação, ele possui o objetivo de atuar de forma ostensiva para evitar a prática de crimes. Tá? Da mesma forma, a Polícia Civil também não cabe realizar escolta, porque a Polícia Civil está ligado a quê? Está ligado à Polícia Judiciária, né? A apuração de delitos. Então, completamente errônea era essa atividade, né? De forma que agora, com essa alteração, passa sim a ficar regular, né? A ficar normatizado de acordo com a lei, tá? Os objetivos, aliás, as atribuições inerentes ao cargo de agente penitenciário. Então é ele que faz a escolta, tá? A escolta do quê? A escolta do preso na hora de pegar o preso da presidenciária não, do presídio para levar ao fórum, né? Para o magistrado ouvir, né? Quem faz essa escolta é o agente penitenciário. Tudo bem? Assistência, orientação, enfim. Agora, são atribuições do agente penitenciário, oriundos da alteração que houve em dezembro de 2016, no artigo 1º da Lei 14.582 de 2009. Muito bem. Em seguida, senhores, tem lá o artigo 2º, né, que fala dos ocupantes dos cargos, funções de agente penitenciário previstos no anexo 2. O anexo 2 dessa legislação, na verdade, ela especifica outras atribuições que agora foram alteradas, né? Que foram postas agora diretamente, de forma geral, no artigo 1º da lei, coisa que até então não tinha. Tudo bem? Muito bem. Então, não há necessidade do aluno, né, do candidato conhecer o anexo 2. Por quê? Porque o que será pedido na sua prova é aquele que está constante no artigo 1º, mediante a alteração que houve em 2016. O artigo 3º fala da tabela de vencimento no anexo 3. Também não há necessidade de saber o anexo 3. Por quê? Porque na sua prova será pedido o que consta não no anexo, e sim na norma em vigor. E houve, conforme eu disse aqui, a alteração em 2016 que também alterou a forma do recebimento, né, da contribuição retributiva do Estado pelo servidor, ou seja, o salário, as vantagens, veremos daqui a pouco. Tudo bem? Muito bem. Então, tranquilo. O artigo 4º, esse sim, aqui começa, o aluno também tem que ficar atento aqui, olha só. Por quê? Porque o artigo 4º determina que a carga horária do servidor, qual servidor? Agora aqui, senhores, estamos falando do agente penitenciário. Tá? Na legislação anterior, nós falávamos de servidor, de um modo geral. Aqui já é mais específico, é você, o agente penitenciário. Muito bem. Que a carga horária, a sua carga horária, será por plantão 12 por 36, ou seja, trabalhar 12 e descansa 36. Podendo haver revezamento no período diurno e noturno. Essa é a carga horária que a lei define. Essa é a carga horária que você deverá cumprir. Tudo bem? Tranquilo? Anotem aí, porque isso vai cair na sua prova, senhores. Olha só. Artigo 5º. E aqui que nós temos toda a alteração da estrutura remuneratória do agente, agora agente penitenciário. Lembram-se, nós vimos lá na legislação, na geral, que o servidor pode receber vencimentos, que compõem de vencimento mais vantagens, de acordo com o tipo de cargo, ou função pública, ou então subsídio, de acordo com a função ou cargo público específico, determinado na Constituição Federal. Tudo bem? Nesse caso aqui, nós vimos que do agente penitenciário será por vencimentos, ou seja, vencimento, que é o salário base, mais as vantagens. Agora, houve aqui uma mudança na estrutura dessa remuneração,
De que forma? Olha só, diz a norma que a estrutura de remuneração do agente penitenciário será composta de vencimento base, que é o valor básico que o Estado paga como retribuição pecuniária, gratificação de atividade especial de risco, o GAER, e o adicional noturno, né, que é aquela condição de exercício da atividade, o próprio nome já diz, num período noturno, né, pois pelo fato de ser nocivo à saúde do trabalhador, a legislação acaba compensando, ou tentando compensar de forma pecuniária. Muito bem? Então a estrutura remuneratória do agente penitenciário passa a ser desta forma: vencimento base, o GAER e o adicional noturno. Tudo bem? Muito bem. Detalhe importantíssimo, olha só. Aliás, antes, o professor está acelerado, mas olha só, antes disso, ainda no artigo 5º, os parágrafos 1º e 2º tratam dos ajustes, né, por conta da alteração da estrutura. Olha, na verdade assim, senhores, como houve alteração da forma da remuneração, algumas situações ficaram, não que ficaram de fora, mas vão extrapolar essa nova estrutura remuneratória. E por conta disso, o Estado teve que fazer uma adequação, né, desses valores que seriam recebidos. Quais valores esses? Parágrafo 1º, por exemplo, ele fala sobre vantagem pessoal, ou seja, receber valores com a denominação vantagem pessoal. Só que essa vantagem pessoal, ela está ligada a quê? A um valor que o servidor já tinha, né, que já estava incorporado ao vencimento dele, né? Pelo fato, por exemplo, de ter um exercício de cargo em comissão, né? Ou a gratificação por adicional de tempo de serviço. Então veja, se ele já possuía, o servidor já possuía alguns tipos de gratificações que não estão contemplados nessa nova forma de remuneração, nessa nova estrutura remuneratória, serão pagos ao servidor, porém com uma denominação chamada vantagem pessoal. Uma outra situação que houve aí objeto de ajuste do legislador está no parágrafo 2º, né, quando ele diz lá que quando houver a edição da lei, ou melhor, se houver valores nos quais o servidor recebeu, né, um mês antes, ou seja, no mês anterior à publicação dessa norma, tá, tirando o valor da vantagem pessoal e da gratificação por adicional de serviço, esse valor, esse excesso, será pago sobre a rubrica, ou seja, sobre o nome de complemento. Então veja, o parágrafo 1º e 2º do artigo 5º fez o quê? Apenas um ajuste para que aquela estrutura de vencimentos, a estrutura de remuneração da lei anterior passe para a nova legislação. Tudo bem? Tranquilo isso? Muito bem. Agora, o ponto importante está aí no artigo 5º, letra A. Esse artigo 5º foi acrescido pela Lei 1663 de 2016. Alteração importante, né? Cuidado aí. O que houve? O que se alterou, né, nessa norma? Olha só. Antigamente, senhores, na norma anterior, havia a menção, salvo engano, deixa eu ver, era no artigo 6º, no seguinte sentido, que era proibido, era vedado, né, o recebimento de hora extra. Por quê? Porque hora extra é incompatível com o sistema de vantagem. Porém, o que nós verificamos com a alteração da norma, né, é que o legislador acabou criando uma forma de remunerar você, que será agente penitenciário, como se fosse uma hora extra. Existem algumas diferenças, sim,
Mas no final das contas, cá entre nós, o resultado é similar. Então, veja só, o artigo 5º-A, acrescido na legislação, ele instituiu o chamado abono especial por reforço operacional ao agente penitenciário, a você, que, em caráter voluntário, participar de serviço para o qual seja designado eventualmente, nos termos dessa lei e do respectivo regulamento. Então veja, aqui o abono especial por reforço operacional, né, foi instituído para quê? Para você de forma voluntária, porque veja, hora extra não é voluntário, você é obrigado. Então, primeiro passo, participar de serviço para o qual seja designado eventualmente. Tudo bem, hora extra também poderia ser eventual, mas será designado se você for voluntário, diferentemente da hora extra que existia, que era obrigatório. Por que a diferença? Olha só, os requisitos e os efeitos, né, esses que eu estou falando inclusive, desse abono especial por reforço operacional, foram descritos nos parágrafos 1º ao 3º do artigo 5º-A. Quais sejam? Olha só. O parágrafo 1º diz, que eu acabei de falar, a natureza é voluntária. Né? Não sou obrigado a fazer, né? Atuar nesse adicional. Então, a natureza é voluntária. Outra, que essa operação de reforço operacional deverá, ou seja, deve ser planejada pela Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado do Ceará. Não pode ser de outra forma. Né? Não pode apenas falar, olha, pô, é o seguinte, tá, você é voluntário, então vai trabalhar aí como reforço. Não, deve ser uma ação planejada, tudo bem? Pela Secretaria da Justiça. Além disso, a legislação colocou um limite. Veja, a hora extra que existia antigamente, no artigo 6º, não tinha limite. Era obrigatório, ele poderia usar qualquer um. Aqui não, aqui além de ser voluntário, natureza voluntária, planejada pela Secretaria de Justiça, utiliza-se no máximo 50% do efetivo de agentes penitenciários ativos, conforme a natureza do trabalho de segurança penitenciária a ser desenvolvida nos termos do anexo único desta lei. Muito bem, aqui volto a frisar, o aluno não precisa saber do anexo único, mas ele deve saber que, inicialmente, só pode utilizar, no máximo, 50% do efetivo na ativa, né, para quê? Para que atue como reforço operacional. E, aliás, senhores, houve uma mudança na norma, né? Olha só o detalhe importante, né? Mudança ainda em 2016, lá em dezembro de 2016, né? É a lei 16.120 de 16, que alterou a 14.58209. Né? O que alterou? Aqui ele colocou como a utilização máxima de 75% do efetivo de agentes penitenciários ativos. Apesar de ter sido publicada no final do ano, os efeitos dessa norma só ocorrerão após 2 anos da publicação. Ou seja, o Estado poderá utilizar 75% do efetivo dos agentes penitenciários ativos a partir aí, né? Então 16, 17, 18, após 2 anos, mais ou menos a partir de janeiro de 2019, né? Para a utilização desse reforço operacional. Motivo pelo qual, senhores, foi objeto, inclusive, da realização desse certame, tá? Desse concurso, justamente para que ele possa aí alocar, claro, também agentes penitenciários que estão em defasagem no Estado, mas já visualizando em relação ao efetivo, né? ao poder de utilizar 75% da força ativa dos agentes penitenciários a partir de nós estamos aí, a partir de janeiro de 2019.
né? É simples. Se o certame começou agora, se demorar um ano, pode ocorrer, ou vai no meio do ano que vem, e com prazo de validade de 2 anos. Até 2 anos pode ser prorrogado. Então, justamente daria dentro desse quadro aqui de 75% do efetivo. Tudo bem? Tranquilo? Anotem aí, porque isso é praticamente furo de reportagem, como diz aí os meios jornalísticos, tá? Mas assim, pelo fato de haver alteração em dezembro de 2016, em relação ao direito, uma lei novíssima, tudo bem? Cuidado aí com o seu material. Muito bem. Em seguida, senhores, olha só. O artigo 5º-A diz ainda, né, e aqui pela alteração da lei 16/63 de 2016, que o abono de que trata este artigo não será incorporado aos vencimentos para nenhum efeito, inclusive penitenciário, bem como não será considerado para cálculo de quaisquer vantagens pecuniárias. Olha só, aqui ele está falando que esse abono pelo reforço operacional, senhores, esqueça, tá? Não vai ser incorporado aos seus vencimentos para nenhum efeito, nem para obter vantagem, nem para obter aposentadoria, tá certo? E não será considerado, cadê aqui? Para cálculo de quaisquer vantagens, estou repetindo. Enfim, esse abono pelo reforço, esqueça, é um valor que não será incorporado ao salário. Diferentemente da hora extra que existia, a hora extra, né, ela era incorporada, né, ao vencimento. Aqui, neste caso, entende-se aqui que é uma vantagem indenizatória, além de ser operacional. Tudo bem? O parágrafo 3º do artigo 5º-A diz ainda, tá, que o abono especial por reforço operacional será limitado à execução de, no máximo, 60 horas de reforços operacionais por lei, além da jornada normal de trabalho do agente penitenciário. Olha só. Outro detalhe importante, que também é completamente diverso da hora extra que existia. Hora extra, em tese, não tinha limite, em tese, né? Aqui a legislação, ela já coloca um limite, né? 60 horas de reforços operacionais por mês. Mais do que isso, é vedado pela legislação. Tudo bem? Então, cuidado aí, são pontos importantíssimos que farão a diferença, você que nos assiste, ok? Aqui no E-Cursos. Muito bem. Continuando aqui. Ainda dentro, né, da remodelação administrativa de recebimento, o artigo 7º diz lá, tá, a instituição do GAER, gratificação de atividade especial e de risco. Esse GAER serve para quê, senhores? Olha só, para compensar o acréscimo da jornada, do efetivo exercício das funções de segurança internas e externas do sistema prisional, sob regime de plantão de 12 horas de trabalho, com revezamento no período noturno e diurno, com carga horária semanal de 48 horas. Então veja, aqui, na verdade, ele está falando o quê? Já está, aqui na verdade, no GAER, ele já está incorporando todas aquelas vantagens, né? Quais vantagens? Antigamente você tinha lá periculosidade, né? Não tem mais. Estão todos inseridos no GAER. Veja, para compensar o acréscimo da jornada do efetivo exercício das funções de segurança, interna e externa. Olha só, daqui, por que externa? Está falando também a respeito do quê? Daquele serviço de, não de custódia, né? De transferência de preso. Olha só, está aqui, né? Sob regime de plantão de 12 horas, com carga semanal, ou seja, aquilo que o servidor realizar além do horário de hora normal, que nós vimos que a carga normal é de 12 por 36,
né, portanto limitado a semanal de 48 horas, ele receberá o GAER. Tudo bem? Muito bem. Quem receberá? Servidores em atividade. Né? Ou seja, não adianta aí falar que, olha, eu sou aposentado, então eu vou receber o GAER. Esqueça, servidores em atividade. Tudo bem? Não é qualquer servidor, veja aí, que exerça cargo ou função de agente penitenciário, ou seja, você que passará nesse concurso, tenho certeza. Muito bem, vamos em frente. Ainda no artigo 7º, né, ele fala o percentual, né, e o percentual base é de 60%, né, o GAER, como é que se calcula? 60% que se dirão exclusivamente sobre o vencimento base. Então, a gratificação de risco, ele se apura mediante a aplicação de 60% sobre o valor do seu vencimento. Agora, detalhe importante, olha só, anotem aí, grifem, coloquem de outra cor, letra maiúscula, enfim. Houve uma alteração, né? Já falei isso, uma alteração na lei, que é a 16.102 de 2016. A alteração essa ocorreu em dezembro de 2016, portanto recentíssima, e que, publicada antes do seu edital, porque esse edital ocorreu dia 17 de julho de 2017, e, portanto, cairá na sua prova. E essa alteração fez o quê? Fez uma alteração no percentual. Tá? O percentual passa a ser de 70%, tá? Que incidirão sobre o vencimento base a partir de fevereiro de 2017. Portanto, na sua prova cairá que o percentual do GAER é de 70%. Pode ainda, a sua prova, veja aí, ó, mencionar que, por conta dessa alteração da lei, em 2018 o GAER será calculado mediante a aplicação de 80% sobre o vencimento base e de 100% a partir de 2018. Professor, se eu entrar então, o negócio tende a melhorar. É isso aí. Já está na lei. Já está na lei. Tudo bem? E veja que a lei colocou o vencimento base, o GAER, que é um adicional, um acréscimo por aquilo que você realizar fora do seu horário normal, 12 por 36, e além disso estipulou o quê? Aquele reforço operacional, limitado a 60 horas. Tudo bem? Então são 3 elementos que compõem a remuneração do agente penitenciário do estado do Ceará. Vamos lá, estamos no final, estamos com o tempo aí quase no limite. O artigo 2º parágrafo 2º do artigo 17, ele fala também que quem receberá o GAER, né, essa gratificação, são aquelas pessoas que exercerem cargo comissionado. Lembra-se cargo comissionado? Cargo comissionado é aquele que é nomeado pelo administrador por livre e espontânea escolha, né? Livre nomeação e livre escolha do administrador. Tá? Então, quem exercer cargo comissionado, e lembrando, cargo comissionado apenas para chefia, tá? Assessoramento, aonde? Nas unidades prisionais ou na coordenadoria do sistema penal, tá? Desde que essas atribuições sejam de natureza penitenciária, ou ainda na célula de inteligência penitenciária vinculada ao gabinete da Secretaria de Justiça, também receberão GAER. Ou seja, todas essas pessoas que trabalharem desta forma, nessas unidades, também receberão o GAER, conforme previsto no artigo 7º caput da Lei Estadual 14.582 de 2009. Tudo bem? Cuidado aí, porque houve a alteração da norma, também alterou a redação desse parágrafo 2º, porque até então não era célula de inteligência penitenciária, nem tinha esse termo. Ok? Muito bem. Vamos lá. Mas isso tudo por conta do quê? Da redenominação dessa carreira. Né?
de agente penitenciário. Aqui o professor colocou, só para o aluno lembrar aí, o cargo comissionado, acabei de falar, né? Previsto no artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal, apenas para exercer atividade de chefia, direção e assessoramento. Tá? Se for cargo e comissão, pode ser servidor ou não. Se for de confiança, só poderá ser servidor efetivo. Tudo bem? Muito bem. O que mais? Temos aqui o artigo 8º, né? Em relação ao adicional noturno. Veja só. Professor, quer dizer, sim, é verdade. Estou lembrando, professor. O senhor falou que na estrutura da remuneração do agente penitenciário eu tenho vencimento, que é o salário base, eu tenho o GAER que a partir de fevereiro de 2017 é calculado mediante a aplicação de 60% sobre o salário base. Tá? E além disso eu tenho o adicional noturno. O que é o adicional noturno? Tá? O legislador, isso não só apenas ao servidor público civil, mas também até na legislação especial, na CLT, no trabalhador da iniciativa privada, por exemplo, ele tem lá que aquele que trabalha à noite é mais prejudicial à saúde do trabalhador. Por conta disso, o legislador fez o quê? Ele falou, olha, eu vou compensar isso financeiramente. Por isso que quem trabalha com adicional noturno tem um acréscimo de 25%, né, no horário noturno. Qual o horário noturno é esse? A legislação também diz, aquele trabalho exercido das 22 às 5 da manhã. Então, dentro desse período, tá, o agente penitenciário receberá o adicional noturno de 25% sobre o valor da hora normal. Além disso, por conta, né, desses prejuízos à saúde do trabalhador, o legislador fez ainda mais. O que ele fez? Ele reduziu o valor da hora. Então, a hora noturna, né, dentro das 22 às 5, não tem uma hora. A hora noturna será calculada como 52 minutos e 30 segundos. Perdão. Ou seja, ele vai trabalhar menos horas e vai ganhar mais. Por quê? Tudo isso para compensar o prejuízo da saúde do trabalhador. Ok? Muito bem. Aí já coloquei aqui, ó, adicional de 25% sobre a hora diurna, para o aluno não esquecer. Tranquilo, senhores? Vamos lá, estamos finalizando. Em relação às outras, como houve a mudança, né, mais alguns ajustes aqui. O artigo 9º diz apenas que a gratificação de trabalho em serviço especial, inclusive risco de vida e saúde, vão cessar com a implementação do GAER. Né? Como houve aqui a alteração, falamos da estrutura de recebimento, aquela gratificação que existia de trabalho em serviço especial não tem mais, né? Vai cessar. Assim como, né, vai cessar e será extinto o quê? O recebimento da gratificação especial de localização carcerária, o abono provisório que existia lá no artigo 6º e o acréscimo de 40% sobre o vencimento base, contido lá na lei anterior, 13.095 de 91. Então veja, aqui são ajustes que foram feitos, né, pela legislação a respeito de verbas que existiam e que agora não vão existir mais. Por quê? Porque a remuneração do servidor é de vencimento, o GAER e o adicional noturno. Para finalizar, senhores, veja aí, ó, o artigo 11 diz que o pagamento de hora extra é incompatível com a nova estrutura remuneratória, previsto no artigo 7º, que é o GAER. Qual a exceção? A exceção é aqueles serviços eventuais, tá? Que estiverem inscritos voluntariamente, né, os agentes penitenciários, designados eventualmente pela Secretaria de Justiça e Cidadania a título de reforço operacional, conforme já vimos lá no artigo 5º-A da nossa legislação. E agora, para finalizar mesmo, senhores, vocês não aguentam mais o professor, o artigo 12º, né, o 12, cadê aqui? Vai ser mais 12, 13 e 14. O 12 fala sobre as incorporações
das gratificações nas aposentadorias. Veja, ele diz aqui que as gratificações serão incorporadas à aposentadoria se o servidor contribuiu por pelo menos 60 meses ininterruptos ao SUBSEC, né, o Sistema Único da Previdência do Estado do Ceará. Né? Se ele não atingiu os 60 meses de contribuição mínima, né, será feita a média aritmética. No parágrafo 2º, ele diz que não se aplica essa norma, né, a da incorporação das gratificações nas aposentadorias, nos casos lá previstos no artigo 40 da Constituição Federal, né, daqueles casos de servidores de cargos públicos em situações específicas. Tá? O que nós já falamos, o magistrado, o procurador, aquele que faz parte, o promotor de justiça, inclusive, né? Então, também não se aplica essa incorporação. Apenas foi horrível, né? Apenas a você, futuro servidor, agente penitenciário do Estado do Ceará. Muito bem. Mantém-se as regras, né, sobre a ascensão funcional, aí contidas no artigo 13. Já vimos isso aí na outra legislação, né, que a mudança de cargo, né, por uma de maior responsabilidade, né, do servidor. Tudo bem? Então, mantém-se a mesma legislação a respeito disso. Ou seja, essa norma, volto a frisar, alterou o quê? Em relação a pagamento, a remuneração do servidor. E assim, o artigo 14 finaliza que as despesas decorrentes, né, da aplicação dessa nova lei correrão por conta das dotações orçamentárias do órgão SEJUC, né, da Secretaria de Justiça e Cidadania, podendo ser complementada em caso de necessidade. Cuidado aí, senhores, porque houve uma alteração na norma, né? Porque até então aqui falava-se apenas o quê? Que a nova lei, né, que as despesas decorrentes da aplicação dessa nova lei ocorrerão por conta das dotações orçamentárias do órgão. Agora aqui ele deixou um órgão específico e acrescentou, podendo ser complementada em caso de necessidade. Então pode cair dessa forma na sua prova teste e de repente levá-lo a erro. Tudo bem? Enfim, senhores, matamos aqui a norma relacionada à redenominação do cargo de agente penitenciário do Estado do Ceará. Teremos ainda mais algumas aulas para tratar dos dois últimos tópicos, as duas últimas normas a respeito desse certame. Obrigado, mais uma vez, um abraço e até a próxima. E a última alteração importante aí ocorreu no final de 2016, né? Que na verdade acabou alterando o artigo 1º, já o artigo 1º dessa lei. Então cuidado aí, né? Cuidado com esse detalhe importante, né? Preste atenção, porque se o aluno for direto na legislação, pode ser que ele não encontre atualizado, e aí poderá sendo prejudicado na sua prova. Então veja, o artigo 1º já com alteração, né, de 2016, de dezembro de 2016 inclusive, ele em relação ao agente penitenciário, né, dentro da estrutura chamada segurança penitenciária, passa a ter outras atribuições. Quais atribuições? Olha só, atribuições de atendimento, de vigilância, de custódia, né, de guarda. Deixa eu colocar todos aqui só para o aluno verificar. Escolta, assistência e orientação a quem? As pessoas recolhidas aos estabelecimentos penais estaduais. Veja só, por quê, senhores? Antigamente, né, essa parte de vigilância, de custódia, de guarda, né, do preso, era feito de forma errônea, mediante a legislação, pela Polícia Militar. Às vezes até pela Polícia Civil. E agora, com essa alteração, o legislador quis, de fato, adequar a função do agente penitenciário
as normas, né? A atividade inerente o quê? Ao preso. Né? Em relação a quê? Ao atendimento, né? A vigilância, a guarda. A guarda o que que é? A guarda nada mais é, aliás, a custódia nada mais é do que a guarda, vigilância. Né? Guardar em um local seguro, determinado, o presídio, né? O CDP, né? E vigiar. Né? Isso é custódia. Né? Que mais? A escolta, né? A escolta, neste caso, esse é o exemplo que era feito pelos policiais militares, né? De forma completamente equivocada. Por quê? Porque o policial militar, conforme a legislação, ele possui o objetivo de atuar de forma ostensiva para evitar a prática de crimes. Tá? Da mesma forma, a Polícia Civil também não cabe realizar escolta, porque a Polícia Civil está ligado a quê? Está ligado à Polícia Judiciária, né? A apuração de delitos. Então, completamente errônea era essa atividade, né? De forma que agora, né, preste atenção, porque se o aluno for direto na legislação, pode ser que ele não encontre atualizado, e aí poderá sendo prejudicado na sua prova. Então veja, o artigo 1º já com alteração, né, de 2016, de dezembro de 2016, inclusive, ele, em relação ao agente penitenciário, né, dentro da estrutura chamada segurança penitenciária, passa a ter outras atribuições. Quais atribuições? Olha só. Atribuições de atendimento, de vigilância, de custódia, né, de guarda. Deixa eu colocar todos aqui só para o aluno verificar. Escolta, assistência e orientação a quem? As pessoas recolhidas aos estabelecimentos penais estaduais. Veja só, por quê, senhores? Antigamente, né, essa parte de vigilância, de custódia, de guarda, né, do preso, era feito de forma errônea, mediante a legislação, pela Polícia Militar. Às vezes até pela Polícia Civil. E agora, com essa alteração, o legislador quis, de fato, adequar a função do agente penitenciário às normas, né? A atividade inerente o quê? Ao preso. Né? Em relação a quê? Ao atendimento, né? A vigilância, a guarda. A guarda o que que é? A guarda nada mais é, aliás, a custódia nada mais é do que a guarda, vigilância. Né? Guardar em um local seguro, determinado, o presídio, né? O CDP, né? E vigiar. Né? Isso é custódia. Né? Que mais? A escolta, né? A escolta, neste caso, esse é o exemplo que era feito pelos policiais militares, né? De forma completamente equivocada. Por quê? Porque o policial militar, conforme a legislação, ele possui o objetivo de atuar de forma ostensiva para evitar a prática de crimes. Tá? Da mesma forma, a Polícia Civil também não cabe realizar escolta, porque a Polícia Civil está ligado a quê? Está ligado à Polícia Judiciária, né? A apuração de delitos. Então, completamente errônea era essa atividade, né? De forma que agora, com essa alteração, passa sim a ficar regular, né? A ficar normatizado de acordo com a lei, tá? Os objetivos, aliás, as atribuições inerentes não que ficaram de fora, mas vão extrapolar essa nova estrutura remuneratória. E por conta disso, o Estado teve que fazer uma adequação, né, desses valores que seriam recebidos. Quais valores esses? Parágrafo 1º, por exemplo, ele fala sobre vantagem pessoal, ou seja, receber valores com a denominação vantagem pessoal. Só que essa vantagem pessoal, ela está ligada a quê? A um valor que o servidor já tinha, né, que já estava incorporado ao vencimento dele.
né? Pelo fato, por exemplo, de ter um exercício de cargo em comissão, né? Ou a gratificação por adicional de tempo de serviço. Então veja, se ele já possuía, o servidor já possuía alguns tipos de gratificações que não estão contemplados nessa nova forma de remuneração, nessa nova estrutura remuneratória, serão pagos ao servidor, porém com uma denominação chamada vantagem pessoal. Uma outra situação que houve aí objeto de ajuste do legislador está no parágrafo 2º, né? Quando ele diz lá que quando houver a edição da lei, ou melhor, se houver valores nos quais o servidor recebeu, né, um mês antes, ou seja, no mês anterior à publicação dessa norma, tá, tirando o valor da vantagem pessoal e da gratificação por adicional de serviço, esse valor, esse excesso, será pago sobre a rubrica, ou seja, sobre o nome de complemento. Então veja, o parágrafo 1º e 2º do artigo 5º fez o quê? Apenas um ajuste para que aquela estrutura de vencimentos, a estrutura de remuneração da lei anterior passe para a nova legislação. Tudo bem? Tranquilo isso? Muito bem. Agora, o ponto importante está aí no artigo 5º, letra A. Esse artigo 5º foi acrescido pela Lei 1663 de 2016. Alteração importante, né? Cuidado aí. O que houve? O que se alterou, né, nessa norma? Olha só. Antigamente, senhores, na norma anterior, havia a menção, salvo engano, deixa eu ver, era no artigo 6º, no seguinte sentido, inerentes aí ao seu concurso, ao concurso de agente diário do Ceará de 2017. Muito bem, senhores. Nas últimas aulas, falamos especificamente a respeito das normas gerais, né, dos servidores públicos civis do estado do Ceará. Ali para quê? Claro, primeiro porque cai na prova, né, inclusive a maior número de questões. Em segundo lugar, para quê? Para que o aluno possa ter uma ideia, uma noção geral em relação ao servidor, né, ao servidor público. Agora, vamos adentrar numa parte mais específica, tá, que é a lei, é o tópico também do seu edital, que é a Lei Estadual 14.582 de 2009. Né? O que fala essa lei? Essa lei, na verdade, ela irá mais a fundo, de forma mais específica, em relação ao cargo que você exercerá, porque eu sei que você vai entrar no concurso, tá certo? Você vai garantir a sua vaga. Muito bem. Essa legislação, ela trata do quê? Da redenominação, né? Houve uma mudança na carreira guarda penitenciária. Tá? E por conta disso, essa legislação vai fazer uma alteração do nome, da remuneração, da forma de recebimento, ou seja, e vai reestruturar toda a parte administrativa, né, do cargo de agente penitenciário. Tudo bem? Vamos lá, senhores, vamos em frente? Muito bem. O artigo 1º, veja, o artigo 1º, ele trata justamente da redenominação, até do nome. Tá? O nome aqui passa a ser não mais guarda penitenciária, mas sim segurança penitenciária. Tá? Ele muda o nome até para, em consequência, né, haver uma reestruturação administrativa, conforme eu disse para vocês. Por quê? Veja, na reestruturação administrativa, e esse é um detalhe importante, senhores, porque veja só, apesar da lei estadual, né, ser de 2009, a 14.582, essa lei sofreu alterações, né, sofreu alterações aí em 2011, em 2012, tá? Houveram algumas alterações, e a última alteração importante aí ocorreu no final de 2016, né?
que na verdade acabou alterando o artigo 1º, já o artigo 1º dessa lei. Então cuidado aí, né? Cuidado com esse detalhe importante, né? Preste atenção, porque se o aluno for direto na legislação, pode ser que ele não encontre atualizado, e aí poderá sendo prejudicado. No artigo 7º, né, ele fala o percentual, né? E o percentual base é de 60%, né? O GAER, como é que se calcula? 60% que se dirão exclusivamente sobre o vencimento base. Então, a gratificação de risco, ele se apura mediante a aplicação de 60% sobre o valor do seu vencimento. Agora, detalhe importante, olha só, anotem aí, grifem, coloquem de outra cor, letra maiúscula, enfim. Houve uma alteração, né? Já falei isso, uma alteração na lei, que é a 16.102 de 2016. Alteração essa ocorreu em dezembro de 2016, portanto recentíssima, e que, publicada antes do seu edital, porque esse edital ocorreu dia 17 de julho de 2017, e portanto cairá na sua prova. E essa alteração fez o quê? Fez uma alteração no percentual. Tá? O percentual passa a ser de 70%. Tá? Que incidirão sobre o vencimento base a partir de fevereiro de 2017. Portanto, na sua prova cairá que o percentual do GAER é de 70%. Pode ainda, a sua prova, veja aí, ó, mencionar que, por conta dessa alteração da lei, em 2018 o GAER será calculado mediante a aplicação de 80% sobre o vencimento base e de 100% a partir de 2018. Professor, se eu entrar então, o negócio tende a melhorar. É isso aí. Já está na lei. Já está na lei. Tudo bem? E veja que a lei colocou o vencimento base, o GAER, que é um adicional, um acréscimo por aquilo que você realizar fora do seu horário normal, 12 por 36. E além disso, estipulou o quê? Aquele reforço operacional, limitado a 60 horas. Tudo bem? Então são 3 elementos que compõem a remuneração do agente penitenciário do estado do Ceará. Vamos lá, estamos no final, estamos com o tempo aí quase no limite. O artigo 2º parágrafo 2º do artigo 17, ele fala também que quem receberá o GAER, né, essa gratificação, são aquelas pessoas que exercerem cargo comissionado. Lembra-se cargo comissionado? Cargo comissionado é aquele que é nomeado pelo administrador por livre... Falou o quê? Aquele reforço operacional, limitado a 60 horas. Tudo bem? Então são 3 elementos que compõem a remuneração do agente penitenciário do estado do Ceará. Vamos lá, estamos no final, estamos com o tempo aí quase no limite. O artigo 2º parágrafo 2º do artigo 17, ele fala também que quem receberá o GAER, né, essa gratificação, são aquelas pessoas que exercerem cargo comissionado. Lembra-se cargo comissionado? Cargo comissionado é aquele que é nomeado pelo administrador por livre e espontânea escolha, né? Livre nomeação e livre escolha do administrador. Então, quem exercer cargo comissionado, e lembrando, cargo comissionado apenas para chefia, assessoramento, aonde? Nas unidades prisionais ou na coordenadoria do sistema penal, desde que essas atribuições sejam de natureza penitenciária, ou ainda na célula de inteligência penitenciária vinculada ao gabinete da Secretaria de Justiça, também receberão GAER. Ou seja, todas essas pessoas que trabalharem desta forma, nessas unidades,
também receberão o GAER, conforme previsto no artigo 7º caput da Lei Estadual 14.582 de 2009. Tudo bem? Cuidado aí, porque houve a alteração da norma, também alterou a redação desse parágrafo 2º, porque até então não era célula de inteligência penitenciária, nem tinha esse termo. Ok? Muito bem. Vamos lá. Mas isso tudo por conta do quê? Da redenominação dessa carreira, né? De agente penitenciário. Aqui o professor colocou, só para o aluno lembrar aí, o cargo comissionado, acabei de falar, né? Previsto no artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal, apenas para exercer atividade de chefia, direção e assessoramento. Tá? Se for cargo e comissão, pode ser servidor ou não. Se for de confiança, só poderá ser servidor efetivo. Tudo bem? Muito bem. O que mais? Temos aqui o artigo 8º, né? Em relação ao adicional noturno. Veja só. Professor, quer dizer, sim, é verdade. Estou lembrando, professor. O senhor falou que na estrutura da remuneração do agente penitenciário eu tenho vencimento, que é o salário base, eu tenho o GAER que a partir de fevereiro de 2016 é, em relação ao direito, uma lei novíssima. Tudo bem? Cuidado aí com o seu material. Muito bem. Em seguida, senhores, olha só. O artigo 5º-A diz ainda, né, e aqui pela alteração da Lei 16.063 de 2016, que o abono de que trata este artigo não será incorporado aos vencimentos para nenhum efeito, inclusive penitenciário, bem como não será considerado para cálculo de quaisquer vantagens pecuniárias. Olha só, aqui ele está falando que esse abono pelo reforço operacional, senhores, esqueça, tá? Não vai ser incorporado aos seus vencimentos para nenhum efeito, nem para obter vantagem, nem para obter aposentadoria, tá certo? E não será considerado, cadê aqui? Para cálculo de quaisquer vantagens, estou repetindo. Enfim, esse abono pelo reforço, esqueça, é um valor que não será incorporado ao salário. Diferentemente da hora extra que existia, a hora extra, né, ela era incorporada, né, ao vencimento. Aqui, neste caso, entende-se aqui que é uma vantagem indenizatória, além de ser operacional. Tudo bem? O parágrafo 3º do artigo 5º-A diz ainda, tá, que o abono especial por reforço operacional será limitado à execução de, no máximo, 60 horas de reforços operacionais por lei, além da jornada normal de trabalho do agente penitenciário. Olha só. Outro detalhe importante, que também é completamente diverso da hora extra que existia. Hora extra, em tese, não tinha limite, em tese, né? Aqui a legislação, ela já coloca um limite, né? 60 horas de reforços operacionais por mês. Mais do que isso, é vedado pela legislação. Tudo bem? Então, cuidado aí, são pontos importantíssimos que farão a diferença, você que nos assiste, ok? Aqui no E-Cursos. Muito bem. Continuando aqui. Ainda dentro, né, da remodelação administrativa de recebimento, o artigo 7º diz lá, tá, a instituição do GAER, gratificação de atividade especial e de risco. Esse GAER serve para quê, senhores? Olha só, para compensar o acréscimo da jornada, do efetivo exercício das funções de segurança internas e externas do sistema prisional, sob regime de plantão de 12 horas de trabalho, com revezamento no período noturno e diurno, com carga horária semanal de 48 horas. Então veja, aqui, na verdade, ele está falando o quê? Já está, aqui na verdade, no GAER, ele já está incorporando todas aquelas vantagens, né,
Quais vantagens? Antigamente você tinha lá periculosidade, né? Não tem mais. Estão todos inseridos no HER. Veja, para compensar o acréscimo da jornada do efetivo exercício das funções de segurança interna e externa. Olha só, daqui, por que externa? Está falando também a respeito do quê? Daquele serviço de, não de custódia, né? De transferência de preso. Olha só, está aqui. Né? Sob regime de plantão de 12 horas, com carga semanal. Ou seja, aquilo que o servidor realizar além do horário de hora normal, que nós vimos que a carga normal é de 12 por 36, né? Portanto, limitado a semanal de 48 horas, ele receberá o HER. Tudo bem? Muito bem. Quem receberá? Servidores em atividade. Ou seja, não adianta aí falar que, olha, eu sou aposentado, então eu vou receber o HER. Esqueça, servidores em atividade. Tudo bem? Não é qualquer servidor, veja aí, que exerça cargo ou função de agente penitenciário, ou seja, você que passará nesse concurso, tenho certeza. Muito bem, vamos em frente. Ainda no artigo 7º, né, ele fala o percentual, né, e o percentual base é de 60%, né, o HER, como é que se calcula? 60% que se dirão exclusivamente sobre o vencimento base. Então, a gratificação de risco, ele se apura mediante a aplicação de 60% sobre o valor do seu vencimento. Agora, detalhe importante, olha só, anotem aí, grifem, coloquem de outra cor, letra maiúscula, enfim. Houve uma alteração, né? Já falei isso, uma alteração na lei, que é a 16.102 de 2016. Alteração essa ocorreu em dezembro de 2016, portanto recentíssima, e que, publicada antes do seu edital, porque esse edital ocorreu dia 17 de julho de 2017, e portanto cairá na lei, ou melhor, se houver valores nos quais o servidor recebeu, né, um mês antes, ou seja, no mês anterior à publicação dessa norma, tá, tirando o valor da vantagem pessoal e da gratificação por adicional de serviço, esse valor, esse excesso, será pago sobre a rubrica, ou seja, sobre o nome de complemento. Então veja, o parágrafo 1º e 2º do artigo 5º fez o quê? Apenas um ajuste para que aquela estrutura de vencimentos, a estrutura de remuneração da lei anterior passe para a nova legislação. Tudo bem? Tranquilo isso? Muito bem. Agora, o ponto importante está aí no artigo 5º, letra A. Esse artigo 5º foi acrescido pela Lei 1663 de 2016. Alteração importante, né? Cuidado aí. O que houve? O que se alterou, né, nessa norma? Olha só. Antigamente, senhores, na norma anterior, havia a menção, salvo engano, deixa eu ver, era no artigo 6º, no seguinte sentido, que era proibido, era vedado, né, o recebimento de hora extra. Por quê? Porque hora extra é incompatível com o sistema de vantagem. Porém, o que nós verificamos com a alteração da norma, né, é que o legislador acabou criando uma forma de remunerar você, que será agente penitenciário, como se fosse uma hora extra. Existem algumas diferenças, sim, mas no final das contas, cá entre nós, o resultado é similar. Então, veja só, o artigo 5º-A, acrescido na legislação, ele instituiu o chamado abono especial por reforço operacional ao agente penitenciário, a você, que, em caráter voluntário, participar de serviço para o qual seja designado eventualmente,
nos termos dessa lei e do respectivo regulamento. Então veja, aqui o abono especial por reforço operacional, né, foi instituído para quê? Para você de forma voluntária, porque veja, hora extra não é voluntário, você é obrigado. Então, primeiro passo, participar de serviço para o qual seja designado eventualmente. Tudo bem, hora extra também poderia ser eventual, mas será designado se